Dilson Catarino. Olá. Tudo bem? Que bom recebê-lo aqui. Hoje é meu último dia de vitrine. Tô desde a segunda-feira passada aqui. Sim, estou sabendo. Daí, pra fechar com chave de ouro, você tinha que vir aqui, é né? sempre um prazer Senão estar aqui. eu vou ficar com saudade, né, gente? Aliás, eu me lembro de que há muito tempo, lá por 2006, 2007, eu vim aqui toda terça-feira durante 5 anos, quando você apresentava o programa. Pois é, a gente tá mais madura, né? Vamos fazer o seguinte, vamos falar da trança? Isso. Porque assim, às vezes a gente fica realmente com dúvida. Trança, S ou C cedilha? E por quê? Então, o que ocorre é o seguinte. Trans é um elemento de composição, e aí você vai perguntar, o que é um elemento de composição? O que é um uma elemento palavra de que composição? não é uma palavra. Tá. Quer dizer, é uma palavra que não se usa solitariamente. Por Não exemplo, chega a ser um sufixo, prefixo. Não, prefixo, sufixo são elementos não de composição. Tá? São duas coisas diferentes. Ok. O elemento de composição nós chamamos de radical. Tá. Que é aquele que tem um significado específico. Ele se junta a outra palavra para formar uma terceira. Tá bom. E o prefixo é algo que não tem vida própria. Sabe? Ele é colocado antes do radical para formar uma palavra também. Daí. Só que não é uma palavra composta. Entendi. É uma palavra simples também. Tá. É meio complicadinho explicar em 2 minutos isso aqui. Tudo bem. Tá. Mas um elemento de composição é aquela palavra que não é uma palavra. Tá. Por exemplo, você usa a palavra bis sozinha? Não, a não ser que seja o chocolatinho. Só, daí é muito merchan. Trans também você não usa sozinha. Você sempre une a outra palavra para formar uma terceira. Muito bem. E aí existe uma regra para a palavra terminada em trans, para esse elemento de composição trans, que é, se a palavra seguinte se iniciar por S, o S desaparece, mas o som se mantém. Por exemplo, transexual. Ok. Trans mais sexual, um S desaparece, mas o som se mantém. Ok. Agora, transatlântico. É trans mais atlântico. Um S só, a outra palavra não se inicia por S e o som passa a ser dizer. Muito bem. A própria palavra trança vem desse elemento de composição trans, que significa através de. Transatlântico é o navio que atravessa o Oceano Atlântico. É o elemento de ligação também. Então, daí que vem o verbo transar. Transar, fazer uma transação comercial, fazer uma transação eletrônica, que é a ligação. O que é a trança do cabelo? Nada mais é do que a ligação dos fios para formar uma obra de arte. Só que se mantivesse o S, o que aconteceria? Teria o som de Z. Verdade. Tá? Por isso, troca o S por C cedilhado. É o nome daquela coisinha. Eu falo C cedilha. É C cedilhado. As pessoas normalmente falam cedilha ou C cedilha. Mas, na verdade, o que ocorre é a letra C que recebe a cedilha. E fica um C cedilhado. Isso. Cedilha é aquela minhoquinha que nós colocamos ali embaixo do C. Então, existe a palavra cedilha, sim, mas é aquele elemento que é colocado logo abaixo do C, e aí o C passa a ser cedilhado. Mas quando a gente fazia aula de datilografia na nossa época, era cedilha, LKJH, não era? Não, você não fez datilografia. Eu fiz datilografia. Imagina, eu era campeã da datilografia. Só que o meu dedo é tortinho, na hora de pegar o cedilha era ruinzinho, Mas eu fazia datilografia. Você fez também? Você também fez, Julinho? Mas você é criança. Você fez, Julinho? Gente, adorava. A, S, D, F, G, lembra até hoje. Cedilha, LKJH, não é? É, para ficar mais fácil. Mas era C cedilhado, cedilhado. Mas, na então, verdade, era só o cedilha. Não era o C cedilhado. Era o elemento era só o junto elemento, com o C. era o cedilha. Tá, então era cedilha mesmo. Agora, no computador, que vem o C cedilhado. Exatamente. Meu Deus, a gente tá demais. Muito velha, gente, hein? Ai, que delícia. Eu tenho uma dúvida, eu quero perguntar pro Dilson Catarino. Vamos pra dúvida. Pra mim fazer, pra mim comer... É certo falar assim? Depende. Sério? Depende. Existem 5 situações em que o mim pode ser usado antes de verbo no infinitivo. Tá, então vai. Então, mamãe, papai, professores de criancinhas, cuidado com essa história de não fale assim, está errado isso. Porque o cidadãozinho acaba ficando com medo de usar aquilo. Então, eu sei muito bem, né? Vários professores em mim não faz nada, quem faz é índio. Mas existem 5 situações em que é adequado. Tá. Quando se usar custar, o verbo custar, que significa ser difícil. Não custar no sentido de ter preço. De custoso mesmo. Sentido de custoso, coisa que nós não usamos aqui na nossa região também. Não mesmo. Custar, bastar, faltar e restar. Tá. E mais ainda o verbo ser ou o verbo estar com... Mas não vou falar.
Ai. Deixa eu dar exemplos que é melhor, Tá. não, porque senão fica, né? Quando usar, por exemplo, é fácil, é difícil, está complicado, é necessário, esse tipo de expressão, certo? Então, É difícil para mim. exatamente. Aí você pode colocar o que quiser à frente. É difícil para mim explicar isso em 2 minutos. Aí está certo. Como você prova que está certo? Invertendo? Invertendo. Para mim, é difícil aceitar isso. Daí tá Para certo. mim, custou aceitar isso. E, aliás, o verbo custar não deve ser usado com, por exemplo, eu sendo o sujeito. É errado falar eu custei. Ah, sim. A É não, ser, defectivo? a não ser que alguém tenha me vendido. Não, não é defectivo. Não é? Não. Defectivo é quando falta alguma forma verbal. Como o verbo falir. Você não fala eu falo. Eu falo do verbo falar. É verdade. É como o verbo reaver. Ele Você não fala eu tem, reavo. mas não é... Exato. O verbo custar, bastar, restar e faltar, eles são verbos irregulares. É. Tá? Mas não é defectivo, não. Então eu não posso falar eu custei para fazer isso. Custou para mim ou custou a mim fazer isso. Tirante esses 4 verbos e mais ser e estar e adjetivo, aí sim pode-se dizer que o resto está inadequado. Então, por exemplo, dá esse copo pra eu beber água. Isso. Dá esse Não copo pra mim eu beber água. Isso. Dá esse telefone pra eu fazer uma ligação, não pra mim Exatamente. fazer uma ligação. Exatamente. Agora você vai dizer, olha, não foi possível para mim fazer a ligação, porque eu Tudo bem. estava no programa. Verdade. Não é? Já falou E tudo. dê-me o telefone para eu fazer uma ligação. Ok. Aí você fala, não. Depois eu falo, olha, não foi possível para mim fazer a ligação. Porque a Sara não deixou. Porque aí a Sara não deixou. Então, foi possível. Olha, verbo ser mais um adjetivo. É possível, é necessário, é fácil, é difícil, está desnecessário, está difícil e assim sucessivamente. Entendido, gente? Entenderam, crianças? É, galera. Muito bom, Dilson. Até nos filmaram ali. Até, é chique demais. Agora eu vou terminar, mas antes de acabar, eu vou perguntar para o Dilson Catarino se nesse caso, mas, eu falo mas ou mais? Porque eu já vi gente escrevendo, tipo WhatsApp, aquela coisa de mensagenzinha, e misturando essas duas formas. São coisas diferentes, né? Então, a fala, a gente até Tudo bem. dá um desconto. Tá. Né? Porque um carioca, por exemplo, Mais. né, que usa o S chiante, as Vilmas. Né? Aliás, Sinistro. o estrangeiro que vem para o Brasil Meu e Deus. liga numa determinada Aham. Sim. televisão, pensa que o brasileiro todo fala dessa maneira. É verdade. Né? É macho. É verdade. Né? Você sabe que a gente tem um diretor aqui da TV Tarobá que é carioca agora. Então, mas aí tudo bem, né? Sinistro. Ele trouxe, né? No Brincadeira, Marcelo Berkovitz. Ele Não, mas fala a- assim. Agora, mas e mais. Tá. né? Escrevendo as duas palavras, mas, M-A-S, indica algo antagônico, indica algo Adversativo. oposto. Exatamente, é uma conjunção coordenativa adversativa. Eu lembrei só do adversativo. Tá? Tem o mesmo valor de porém, contudo, todavia. Tá. É quando há uma oposição. Tá. Né? Eu gostaria de ficar mais aqui, mas vou-me embora porque o programa se acaba em instantes. Então, o mais, a primeira palavra que eu disse, tem o sentido de aumentar. É o plus. Não é? Mais é soma. Ok. Tá? Então, M-A-I-S tem relação com soma. E M-A-S com antagonismo, com oposição. Essa é a explicação. Eu quero comer mais. Mais, você vai somar. Mas, se eu comer Mas- mais, eu vou engordar. Exatamente. Então É você isso. quer comer mais, ou seja, há uma soma, Mais. há uma adição, há um plus. Contudo- Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, aí vem o antagonismo, estamos de dieta. Entendeu? Não é difícil, né, gente? Vocês entenderam? Fala aí. Uma boa explicação. Uma boa explicação. Deu pra entender? Diferença de mais e mais? Mas vamos defender os professores também. Vamos defender os Porque quando eu participo de programas de rádio e televisão, as pessoas falam, nossa, mas você explica, fica tão fácil. Ah, por que na sala de aula não fazem assim? Eu falo, opa, parei, fazem sim. O problema é que essa explicação do mas e do mais na sala de aula, quanto tempo nós demoramos aqui para falar o mais e o 2 mais? minutos. 2 minutos, nem isso, talvez até Menos, é menos. Tá, só que o professor não fica 2 minutos na sala de Não. aula. Ele fica 45 minutos. E nesses 45 minutos ele Tanta explica informação. muitas coisas. Então, verdade. esse é o problema.
é que o ensino no Brasil é fragmentado. É verdade. Então o jovem ele entra às 7h15 da manhã, sai meio-dia e 15, saiu de lá com quantas informações? É impossível memorizar tudo. Agora aqui nós brincamos de português. Claro, exatamente. É muito rápido, fica fácil. Quem gosta aqui de língua portuguesa? Eu gosto. Ai, que beleza. Quem não levantou a mão? Vitória 2? Você levantou a mão? Você gosta também? Não gosta. Você não gosta de matemática? Tira ela daqui, vai. Tô brincando, tô brincando. Gilson, obrigada. Obrigada, Eu que viu? agradeço Olha a eu falando. oportunidade. Minha mãe é professora de matemática. Desculpa, mãezinha. Olha, não posso, né? Obrigado eu. Parabéns. Parabéns a você. Hã? Sabia que pode falar parabéns? No singular, ué. Parabéns no singular tem o mesmo sentido de parabéns. Aliás, parabéns é o plural de parabéns. E, aliás, aproveito para dar o parabéns ao meu sogro, que faz aniversário hoje, 85 anos. Parabéns. Nilo Franzon, que foi prefeito interino de Londrina na década de 60. Que legal. Pai de Maria Esther Franzon, minha esposa, Teté Teté. Franzon. Que delícia. Manda um beijo pra Teté, tá bom? Uma Bom delícia. revê-lo, viu? Parabéns. Obrigada, obrigada. E mulher falou obrigada, né? E menino falou obrigado. Aí eles sabem tudo.